nasço amanhã, ando onde há espaço. O meu tempo é quando és um senhor tão bonito quanto a cara do... Começa agora, pela Rádio Toques de Aruanda, programa Casa de Lei, com o sacerdote umbandista Alain Barbieri. Oferecimento Templo Escola Casa de Lei. Acompanhe nossa agenda de cursos e atendimentos no site www.casadelei.org.br. Estudar em Casa, a maior plataforma de ensino à distância voltado à espiritualidade. Acesse www.estudaremcasa.org.br. No ar, programa Casa de Lei, com o sacerdote umbandista Alain Barbieri. És um dos deuses mais lindos. Tempo, 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 tempo. Peço-te o prazer legítimo. Muito boa noite a todos vocês, sejam bem-vindos ao nosso programa Casa de Lei, ao vivo aqui pela Rádio Toques de Aruanda, 12 de maio, 9 horas em ponto. Muito obrigado pelo carinho da audiência de todos vocês. Para quem não me conhece, eu me chamo Alain Barbieri, sou dirigente do Templo Escola Casa de Lei, que tem a sua sede no bairro da Penha, em São Paulo, e convido desde já para que vocês que não conhecem ainda, acessem o nosso site casadelei.org.br, casadelei.org.br. Iniciando aqui mais um programa, estamos sempre muito felizes, né, Vânia, com a ideia de entrarmos ao vivo. Eu vejo o pessoal aqui na internet agitadíssimo. Das 6 horas da tarde, o pessoal já começa a mandar mensagens contando a cada hora que passa para chegar 9 horas da noite logo. Enfim, estamos aqui muito ansiosos, né? Porque hoje tem muita pergunta boa. Com certeza. Ficou muita pergunta da semana passada. Mas primeiro, boa noite a todos. Mais uma vez, obrigada por estarem aqui conosco. Obrigada a todos que estiveram presentes conosco na nossa sexta-feira passada, no atendimento com magia divina. Aos ouvintes que puderam estar lá conosco, prestigiando nosso trabalho. Obrigado a todos pelo carinho. Não só prestigiando o trabalho, mas recebendo o axé, né, que a casa pode oferecer, e o trabalho que os médiuns realizaram naquela ocasião, que o trabalho de magia ele é um trabalho muito mais sutil, né, muito mais introspectivo, né, eu acho que gera muito mais uma introspecção, um momento de você perceber como a energia se manifesta dentro de você. E gostamos demais de fazer magia, né? A gente sempre faz quando a espiritualidade nos diz: neste mês precisa de uma magia. E aí a gente realiza o atendimento com magia divina. Mas esperamos aí uma nova data e avisamos vocês. Mas foi ótimo, como sempre, né? Verdade, verdade. Bom, quais são os contatos para o pessoal poder participar aqui do nosso programa? Bom, para vocês mandarem as suas perguntas, nós temos os canais pelo Face, começando pela fanpage do Templo Escola Casa de Lei. Tem o perfil pessoal do Alain, que é Alain Barbieri. Temos o e-mail, que é perguntas@casadelei.org.br, e também o Skype, que é Casa de Lei ou Alain Barbieri. Podem mandar suas perguntas, estou aqui à disposição para recebê-las e já passar para o Alain. Perfeito. Lembrando que a gente está ao vivo, então, lógico, a sua pergunta que você agora envia para nós através desses canais que a Vânia citou, nós lemos ao vivo aqui e respondemos também no ar, ok? Bom, eu tenho muitas perguntas interessantes por e-mail, e só registrando antecipadamente que quem quiser me adicionar no meu perfil pessoal, como a Vânia disse, fiquem à vontade, tá? Eu aceito também as adesões aqui que eu já estou adicionando. Bom, como eu estava dizendo, nós temos muitas perguntas boas. Eu quero começar com uma que é daquelas que é ótima para abrir o programa, sabe? Para dar um baque, assim, para já dar um choque térmico na gente. Então vamos lá. Rafael Ramos pergunta: boa noite, Alan, parabéns pelo trabalho. Obrigado, Rafael.
Ele diz, gostaria de saber se é possível doutrinar Exus e pombogiras para não falarem palavrões. Claro. Ótima pergunta sua. Pois na casa que eu trabalho, uma filha nova não gostou de um palavrão que foi falado e saiu da casa. Não é sempre que acontece, mas de vez em quando sai. Vi o ocorrido e não achei agressivo. Obrigado e que Oxalá te abençoe. Bom, vamos lá, Rafael. Muito obrigado pela sua pergunta. Eu vejo aqui na sua pergunta um tom não de crítica, né? E sim de dúvida, né? Bem, como posso dizer, bem... eu vou achar a palavra aí, vou te dizer, mas eu achei bem simples a sua pergunta, eu achei a sua postura bastante simples diante dela. Bom, meu irmão, é o seguinte, não é o Exu que precisa ser doutrinado, e sim o médium, né? O médium precisa entender que o Exu não precisa falar palavrão. Ah, mas eu já vi um Exu falando palavrão e eu não vi nada de ofensivo, como você aqui coloca também. Veja, eu falar um PQP, talvez no meu ambiente de amigos não é ofensivo. Mas eu falar um PQP num ambiente em que pessoas não me conhecem, em que talvez isso venha ofender alguém, em um ambiente religioso, eu não vejo como saudável. Então, óbvio que as entidades, estando dentro de um ambiente religioso e, de alguma forma, representando o aspecto religião que a gente está falando aqui, elas vão se comportar de todas as formas que são saudáveis e acessíveis para todos. Eu não posso sugerir, como eu já fiz em um vídeo, inclusive, que as crianças sejam levadas pelos seus pais num terreiro de Umbanda, até na gira de Exu, até inclusive o Exu da casa adora criança. Eu não posso sugerir isso e o Exu ser um boca suja, né? Falar palavrão o tempo todo, cuspir no chão, falar de promiscuidade, enfim, eu não posso. Não me faz sentido ser um ambiente saudável para as crianças e de repente para pessoas que não estão habituadas em um local que fala tanto palavrão. Eu particularmente não gosto de tanto palavrão assim, eu acho extremamente agressivo, eu vou ser bastante sincero. Se eu entro em um local como um consulente e aquele lugar os guias começam a falar um monte de palavrão, desbocado, mal educado, desrespeitosos, olha, me desculpa, não é um lugar que eu me sentiria bem. Mesmo entendendo que ali pode haver um erro do próprio médium que está ali, mas é um ambiente que não me faria bem. Até se eu estou do lado de uma pessoa que fala palavrão o tempo todo, nem se tratando de religião, falando no dia a dia, do lado de uma pessoa que fala palavrão o tempo todo, é desconfortável. Não sei se eu sou muito chato com essas coisas, né? Muito careta, muito... Não sei, mas eu me sinto mal, eu não acho um ambiente saudável, enfim. Então, para mim, o médium que precisa ser educado. É claro, se você está em um terreiro em que o próprio dirigente, os guias dele falam palavrão, os médiums vão fazer igual. Então, tem que ver de onde está partindo essa doutrina, né? De Exu pode falar palavrão. O Exu não precisa falar, você não precisa doutrinar o Exu. Tem que, na hora que o médium está desincorporado, sugerir este médium dizendo, olha, o seu guia ele não precisa falar palavrão, tá? Então, ele não vai falar palavrão hoje. Pronto. Você explicou para o médico que o guia dele não vai falar palavrão, acredite, o guia dele não vai falar palavrão se este médico entender que não deve falar. Tá? Enfim, o Exu e a pombagira não precisa ser doutrinada nesse caso. Ok, meu irmão? Espero ter sido claro para você. Muito obrigado pela sua participação. Carlos Henrique pergunta aqui, deixa eu dar uma olhada, ele pergunta sobre... Alan, muito axé e boa noite, parabéns pelo programa e os cursos que são ótimos. Obrigado, meu irmão. A minha dúvida é sobre os búzios. No nosso terreiro, o guia pediu para fazer um assentamento para Obaluaê, onde será construída a sala de cura espiritual e reiki. E pediu para colocarmos neste assentamento também 21 búzios fechados. Qual o significado? Quem pergunta aqui é o... Carlos Henrique, meu irmão, muito obrigado pela sua pergunta. Você é da Casa de Caridade e Aprendizes do Amor, né? Legal, um abraço a todos vocês e a bênção aos mentores espirituais desta casa. Bom, olha, os búzios, ele tem diversas simbologias dentro do culto afro-brasileiro e em diversas tradições e nações também. Os búzios são conhecidos pela tradição iorubá como os cauris, né? Que são aquelas conchinhas que vieram do mar especialmente.
e o que forma o Meridi Logum, que é o jogo de búzios. Agora, se tratando em assentamento, que é muito tradicional no culto africano, os búzios encontramos na mitologia uma ligação muito grande com alguns orixás da terra, especialmente o Baloaê, que é o caso aqui do assentamento. Também encontramos a ligação com Molu, com Chapanã, que é da mesma qualidade, em alguns casos com Oxumaré também, tá? Enfim, existem algumas ligações com alguns orixás quanto a isso. Agora, os búzios também têm uma simbologia de prosperidade e movimentação. Houve uma época em que na África os búzios, ou os cauris, né, eles eram moedas de troca. Então é muito comum termos os búzios nos assentamentos para atrair prosperidade. E ainda quando nós falamos de prosperidade, não entendemos nem somente como prosperidade financeira, mas prosperidade é o sucesso, é a realização, é a conquista, é a multiplicação. Então eu imagino que os búzios dentro deste assentamento poderia representar a intensidade, a multiplicação ou o sucesso do objetivo daquele assentamento. É comum usarmos búzios em assentamentos de Exu, por exemplo, mas está ligado à questão de prosperidade e de movimentação, que Exu traz no seu mistério propriamente dito, né? Tá, enfim, agora a finalidade especialmente do seu assentamento e o porquê dos búzios lá é uma particularidade. Eu te explico aqui o que nós entendemos basicamente sobre os búzios, mas o porquê dele naquele assentamento, aí o guia que teria que te explicar isso, porque a resposta dele é mais fiel do que a minha, é mais certa do que a minha. Então eu recomendo aí que você, Carlos, pergunte ao guia que orientou, caso ele possa dizer a vocês. Tá bem? Muito obrigado pela sua participação e seja sempre bem-vindo ao nosso programa. E um abraço a todos aí da Casa da Caridade, Aprendizes do Amor. Axé, irmão. Posso passar daqui, Luan? Pode. Não, eu vou passar da Rosângela, tá? Ok. Rosângela Ribeiro, boa noite. Gostaria de saber qual o significado e função da estrela de 5 pontas e a estrela de 6 pontas dentro do terreiro de Umbanda. Obrigada e axé a todos. Axé, minha irmã. Olha, isso é relativo de cada terreiro. Assim, o que nós entendemos, quando você me pergunta o significado, é como se houvesse uma resposta matriz, né? Houvesse um significado maior. Mas é de pontos de vista, é de tradições, é de segmentos. Existe uma visão sobre a estrela de 5 pontas e de 6 pontas dentro do esoterismo, dentro da Umbanda esotérica, dentro da Umbanda sagrada, dentro da magia divina e dentro de outras vertentes umbandistas e mágico-religiosas. Então, para nós, de uma forma bem resumida, a estrela de 5 pontas está ligada a alguns orixás. Então, a estrela de 5 pontas, por exemplo, nós utilizamos dela, ou reconhecemos, né, uma ligação dela com Ogum, Iemanjá e Oxalá. E a estrela de 6 pontas está ligada diretamente a Xangô. Tá? Então, você me pergunta, eu não sei o contexto da sua dúvida, o porquê que você está perguntando, mas vamos imaginar que um guia tenha riscado uma estrela de 5 pontas ou uma estrela de 6 pontas no seu ponto riscado. Eu entendo que este guia está, de alguma forma, acionando a vibração que está ligada àquele orixá que está vinculado à estrela ali. Ok? Assim nós entenderíamos, mas, enfim, eu não sei o contexto da sua pergunta, tá? Então eu não sei dizer o porquê, especialmente, ou o que está ligado, baseado no que você questionou. Mas nós entendemos com uma ligação com alguns orixás. Acho que eu fui claro? Porque de vez em quando eu me confundo. Meio tenso aqui. É tanta coisa pensando. Não, tá bom, vamos lá. Tempo. Eu estou respondendo, mas eu estou lendo. Eu estou com o meu cérebro dividido em 4. Eu estou com o meu cérebro aqui dividido, a parte que está falando com vocês, as outras 3 lendo as perguntas, digitando, é uma coisa de louco. Você quer que eu passe daqui agora? Por favor. Tá, então eu vou te passar aqui uma pergunta, ela é um pouquinho polêmica devido ao que a pessoa vem sofrendo ao decorrer do tempo. Eu vou tentar dar uma resumida, e aí você me dá a resposta, por favor. Bom, o nome da pessoa que manda a pergunta é a Nádia Machado. Aí ela manda, boa tarde, conheço a Umbanda desde menina. Minha primeira manifestação mediúnica ocorreu aos 7 anos de idade através do caboclo flecheiro.
e em seguida pelo preto velho Pai Joaquim de Aruanda. Nossa, ela foi lá no terreiro, né? Fiz algumas pesquisas através da internet e percebi que existem muito poucas manifestações de Pai Joaquim de Aruanda, além de você, Alan, que faz referência a ele. Eu encontrei apenas mais 2 ou 3 referências a respeito de Pai Joaquim de Aruanda. Já fui furada, chutada, colocar uma pessoa ao meu lado para ver se minha manifestação mediúnica era verdadeira. Parece que o nome Pai Joaquim de Aruanda, manifestado em mim, desperta um pouco de falta de credibilidade por parte das pessoas. Queria saber se Pai Joaquim de Aruanda começou a se manifestar por você e se no começo você foi desacreditado pelas pessoas. Grato se puder responder minha pergunta. Sei que ficou um pouco extensa, mas tenho que perguntar, pois tenho sofrido muito em toda a minha vida, seja pela mediunidade ou tentativa de fazer o bem simplesmente pelas fortes provas de minha vida. Deus te abençoe e muito obrigado. Obrigado, minha irmã. Fico feliz pelo seu depoimento, né? Pela sinceridade do seu depoimento. Sim. E pela generosidade também dele direcionado a nós aqui, né? Agora, o que você passou, vamos considerar como passado. Vamos considerar que foi postura de pessoas extremamente ignorantes, sem conhecimento e sem respeito com o outro. A pessoa que coloca alguém do seu lado para analisar se é mesmo espírito é a pura ignorância. A pessoa pobre de espírito, me perdoa, porque a pessoa não entende o conceito real da manifestação do espírito e busca uma prova, né? Vamos nos certificar que é. Podia ser o pai Zezinho, que não tem nem nome, que ninguém conhece. É um absurdo, uma postura extremamente desrespeitosa dessas pessoas. Eu até espero, vou dizer aqui para você algo que eu nunca digo, mas até espero que você não esteja mais nesse lugar, porque eu acho que foi uma postura errada desses que então te julgaram, né? Também não sei o outro lado da história, não sei o que aconteceu no meio desse caminho aí, mas de qualquer forma foi uma postura desrespeitosa demais. Agora, eu nunca sofri nenhum preconceito, nem por incorporar ele e nem por incorporar outras entidades. O que aconteceu comigo, eu sempre falo em curso, eu gosto, né, de expor isso, não foi com o pai Joaquim. Eu tive, durante meu desenvolvimento mediúnico, uma pressão com o Exu que eu trabalho. Porque o Exu que eu trabalho, quando ele começou a incorporar, foi questionado o nome dele, e aí ele disse, meu nome é Exu das Matas. E aí perguntaram depois, qual das matas? Ele disse, das matas. Aí eu passei durante alguns meses sendo questionado por dirigente e por médiuns mais velhos, quanto a que eu não poderia incorporar um Exu que só tivesse o nome das matas. Porque tem que ter o nome das matas, mas tem vários das matas. E aí eu vivi um drama na linha de Exu, que eu quase não queria ir pro terreiro no dia da gira de Exu, porque eu sentia que eu estava me enganando, né? Será que eu errei? Será que eu estou mistificando? Aquela história toda do começo do desenvolvimento mediúnico. E houve uma pressão em cima disso na época. E aquelas pessoas que acham que sabem muito e quer pressionar o médium mais novo, né? Isso é comum no terreiro de Umbanda. Nós não admitimos isso de forma nenhuma, mas infelizmente a gente vê isso em alguns lugares. E aí, numa ocasião que o Exu incorporou, Cambone, que estava responsável, até tinha um cargo dentro da casa, chegou no Exu e falou, pai, definitivamente nós precisamos de um nome do senhor. Ele falou, filha, das matas basta e ponto final. E nunca mais foi questionado. Não sei se, durante todo o tempo que eu trabalhei nessa casa, não acreditavam que eu incorporava um Exu, não sei. Mas enfim, é o Exu que fundou o Templo Escola Casa de Lei, é aquele que direciona a minha vida. O que eu quero dizer para você com isso é que confie naqueles que te acompanham, minha irmã. Confie naqueles que te assistem. Aquele que se manifestou e disse algo, confie neles. Claro, o dirigente tem total razão em questionar, em, de alguma forma, buscar o melhor para o seu médium. Eu como dirigente, sei disso, a gente busca sempre o melhor para o médium, mas sempre com uma postura flexível, para tentar entender os dois lados. Uma pessoa com um pouquinho de conhecimento entenderia que existe sim um Exu que serve vibratoriamente Oxóssi, diretamente o mistério de Oxóssi, e que não precisava chamar Marabô, e que não precisava chamar Quebra-Galho. Mas assim como existe um Exu do cemitério.
Assim como existe um Exu da estrada, assim como existe um Exu montanha, assim como existe um Exu do mar. Um pouco de conhecimento nos possibilita não cometer erros como esses. Na época, as pessoas que então julgaram não tinham esse conhecimento. Mas, enfim, não aceite muitas vezes ofensas. E você não é obrigado a aceitar ofensas. Conselhos e orientações é uma coisa. Ofensas, posturas desrespeitosas, isso não é aceitável. Tá bem? Então confie na sua espiritualidade, viu, minha irmã? Espero ter te ajudado aí. Bom, eu vou passar aqui uma pergunta. Se ficar um pouco confusa lá, eu passo outra, tá? Ok. É o John, tá? John Alexandre. Acabei de postar no site a mesma pergunta. Boa noite, sou o John, médium, e minha mãe também é médium. Ela deu um bori em uma casa que estávamos frequentando e saímos porque ela fez tudo pelo dinheiro e é falso. Nesse tempo que ficamos na casa, estava em desenvolvimento. Queria saber porque quando alguma entidade minha vem, eu choro muito. Tem vezes que minha entidade vem na casa, igual a da minha mãe, e passa um bom tempo sem vir. E tem vezes que eles não vêm. Não vai fazer muito tempo que o meu Exu veio e meu caboclo também. Daí começo a chorar. Será que é um sinal que eles estão dando para me cuidar do meu ori? Obrigado. Olha, de longe assim, né? Eu não consigo te dizer o que é. Mas eu sugeriria para você buscar de alguma forma uma compreensão sobre as suas emoções, os seus pensamentos, né, a sua espiritualidade, a sua dedicação, a sua entrega, como você tem lidado com a sua vida. Porque os guias, quando incorporam, eles manifestam o nosso inconsciente também. A parte do nosso inconsciente, por mais que a gente esteja consciente, mediunicamente falando, o nosso inconsciente é aflorado naquele momento. Coisas, emoções, pensamentos que estão intimamente ligados dentro de nós, naquele momento são despertados. É algo complexo de se dizer agora. Mas talvez você esteja com alguma emoção, algum problema pessoal íntimo acumulado dentro de você, que na hora que o guia incorpora, esse sentimento que está dentro de você, preso dentro de você, exterioriza. Isso ocorre muito na linha de esquerda, é comum isso ocorrer. É comum que eu digo assim, pode acontecer muito na linha de esquerda, não é saudável. Tá? Eu tenho certeza absoluta que esse choro não tem nada a ver com o seu ori. Tá? Isso é algo que eu poderia aqui te afirmar. Agora, eu recomendo para você, peça que a sua dirigente ou dirigente chegue até o seu guia, quando estiver nessa ocasião, e pergunte o que está acontecendo, no que este guia pode auxiliar, o que ele recomenda para que venha melhorar esse trabalho mediúnico, tá? Para que fique mais saudável para você. O nosso contato com os guias tem que ser saudável, tem que ser repleto de alegria. Nós temos que estar ali, de alguma forma, e aquilo tem que nos completar. Não pode ser um processo de sofrimento, de dor, de tristeza. Tem que ser bom. Então, por essa razão, eu recomendo que você peça aquele que te assiste aí, te conduz na casa, para conversar com seus guias, tá bem? Bom, obrigado pela sua participação, tá? Só comentar aqui, eu estou vendo Paulinha Muller da Cunha compartilhando na internet, dizendo que está ouvindo Casa de Lei. Paulinha, obrigado, viu? Obrigado pela divulgação. Fico feliz que você também esteja ouvindo. E obrigado a todos que estão divulgando aqui na internet. Estou vendo muitas mensagens, compartilhamentos, avisando que o programa está no ar. Deixa eu comentar uma coisa que antes que eu esqueço. Agora tem 22 minutos, senão passou muito rápido e a gente não lembra. Amanhã, dia 13 de maio, o que tem amanhã, velho? Que dia que é amanhã? Amanhã é dia 13 de maio, quarta-feira. Isso. Comemora-se o quê? Os pretos velhos. Tradicionalmente, os terreiros de Umbanda celebram, né? Comemoram os pretos velhos. Amanhã a gente vai ver na internet todo mundo falando de preto velho. Tirando foto da firmeza, acendendo uma velinha, colocando aquele cafezinho em cima da geladeira, fazendo um bolinho de fubá. Enfim, nós estaremos amanhã, pelo Estudar em Casa, abrindo gratuitamente, é uma homenagem nossa aos pretos velhos e um presente meu pessoal para vocês que me acompanham, o curso online Pretos Velhos. Curso totalmente gratuito em que eu estarei falando exclusivamente dos pretos velhos. Com certeza. Se você não estava sabendo desse curso, corre e aproveita, porque depois não dá para se inscrever. As pessoas depois correm, mas
as inscrições encerrarem, eu queria me inscrever, que nem está acontecendo com o Ogum. Sim. Agora só em abril de 2016. É a mesma coisa desse de Preto Velho. Vai acontecer agora dia 13 de maio, depois só dia 13 de maio de 2016. Isso é sério, viu? Não é marketing, não. Então se inscrevam de verdade, o curso ele é totalmente gratuito. Confesso que está incrível, uma ideia fantástica de conversarmos sobre essa linha. E está disponível para vocês, tá? O site é estudaremcasa.com.br, onde você se inscreve é www.estudaremcasa.com.br. Volto a dizer, não perca essa oportunidade, tá? E ó, lógico, divulgue. Se você já se inscreveu, espalhe para o pessoal aí na internet. Vamos levar adiante essa mensagem que o curso vai nos trazer esclarecimentos ímpares sobre a linha dos pretos velhos, o seu mistério e os seus valores. E lá eu também vou ensinar uma firmeza, uma oferenda e um procedimento de cura. Não gosto de falar cura porque... Mas eu gosto... Mas tá lá, acho que cura, não tá? Prática de cura e transformação de Pai Joaquim? Sim. Enfim, uma prática que o Pai Joaquim nos orientou uma ocasião específica que eu vou estar citando no curso e a gente ali ensina a fazer, que é algo muito simples e acessível para todos. Não existe consagração, até porque eu não sou ninguém para consagrar ninguém, né? Mas ali é uma prática que você pode fazer, tá? Enfim, fantástico. A oportunidade está aberta a todos. Verdade, ótimo curso. Vamos lá? Vamos sim. Vou passar a pergunta aqui agora, do Tom, tá? Ok. Olá, boa noite. Esse mês teve festa de Ogum e tem apenas 1 ano que estou na Umbanda. Fechei os olhos e estava sentindo uma energia muito forte. Parecia que o meu corpo, que meu espírito estava fora do meu corpo. O que pode ser isso? O tranca-ruas disse que eu tenho mediunidade. Pode ser uma manifestação? Isso ele estava dormindo? Não, na gira. Na gira ele teve a sensação de estar... Isso, na gira de Ogum. Ele tem 1 ano que ele está na Umbanda só. Tá, então, mas pode ser uma reação, sim, do seu... uma impressão que você teve com a vibração que estava ocorrendo ali no momento, tá? Como você está muito cedo, você já frequenta um terreiro, né? E é muito recente tudo isso, eu não vou sugerir nada para você. Vou deixar que você continue vivendo isso. O meu conselho para você é valide, né, esse seu transe, valide essas sensações, não tenha medo, porque quando a gente está recebendo uma manifestação, quando a gente está percebendo algo, vai o médico que está ali começando a desenvolver a sua mediunidade, quando ele está percebendo que o corpo dele está reagindo, tipo, meu braço está com vontade de ir para lá, eu deixo o braço ir ou eu seguro? Eu já bloqueio a manifestação do plano espiritual, eu já bloqueio essa conexão, então eu tenho que deixar as coisas fluírem. Meu conselho para você é isso, deixa fluir, tá? Não vou sugerir nada para você. O que pode ser? Pode ser um monte de coisas. Mas deixe fluir. Você está dentro de um terreiro de Umbanda, um local preparado para isso. Imagino eu que você seja até parte da corrente mediúnica, talvez, não sei. Mas deixe fluir, ok? Obrigado pela sua participação. Júnior de Souza, boa noite, parabéns pelo programa. Obrigado, Júnior. Gostaria de saber se a preta velha Maria Redonda é a mesma vovó Catarina. Não, Júnior. Maria Redonda é uma, vovó Catarina, ela é outra. Tá bem? Obrigado pela sua participação, viu? Deixa eu olhar as mensagens aqui. Mas pode ser... Tá, Nádia, eu ouvi a sua mensagem aqui. A Nádia foi aqui mandou agora há pouco, né? Legal. Isso. Obrigado, Nádia, pela sua participação, tá? Deixa eu dar uma olhada aqui de novo. Bom, Tatiane, Alan, boa noite. Eu estou morando na casa da minha sogra e eu costumo acender velas para os meus orixás, pois faltam 2 meses para minha casa ficar pronta. Hoje, minha mãe médium disse que recebeu uma mensagem de um espírito sem luz, dizendo que as velas estão incomodando ele. E disse que ele vai me matar, sei lá. Você acha isso possível? Seria melhor eu não acender as velas até que eu me mude? Olha, Tatiana, não sei, viu? Eu não acredito muito. Eu acho que pode ser, de repente, um equívoco da sua mãe aí, do que ela viu, tá? Porque o que incomodam, eu vou ser bastante sincero aqui, baseado sempre no que eu penso, né? Eu compartilho com vocês o que eu penso. Não é baseado em livro, não é baseado necessariamente em curso, em nada. É a minha vivência, é o que eu entendo, o que eu interpreto e a forma que eu vivo. Então é o que eu faço aqui com vocês, bastante sinceridade. Então, o que incomoda um espírito das trevas, sem luz,
é a luz, não necessariamente a luz da vela, mas a luz pessoal. O espírito está ali influenciando os seres humanos, né? Ele está absorvendo energia dessas pessoas, ele está de alguma forma prejudicando essas pessoas. O que vai incomodá-lo é a luz própria dessas pessoas e não a luz da vela. Se acaba a força, eu acendo uma vela lá para iluminar o ambiente do que eu estou, e esse espírito vai ficar com raiva de mim? Não, olha, Tatiana, eu vou ser bastante franco com você, isso não faz sentido, tá? Se a vela desperta a sua fé, traz um bem-estar para você, mantenha as velas acesas. A não ser que a sua mãe, de repente, não queira mais que as velas fiquem acesas e ela esteja dizendo isso para mudar a sua ideia. Não sei, ok? Mas eu vou dizer para você que não tem, para mim, problema nenhum. Isso não vai influenciar em nada e também, acredito eu, que não é o que vai incomodar os espíritos sem luz. Meu ponto de vista aqui, ok? Obrigado pela sua participação. Esse sentido, ele vai te matar, essa coisa toda é meio bizarro. Obrigado pela sua participação, tá? Posso? Pode. O William Silva manda assim: qualquer um de nós podemos ter algum guia espiritual mesmo não trabalhando na casa, mesmo não incorporando? Com certeza, você, sendo médium ativo em um terreiro ou não, você tem espíritos protetores que te acompanham. É claro, um médium que está destinado a ser um médium de um terreiro de Umbanda, os espíritos que o acompanham já trazem uma estrutura diferente, já uma quantidade de espíritos diferentes, enfim. O médium ativo de um terreiro de Umbanda, ele tem uma quantidade de guias e mentores espirituais diferente do que aquele que não é um médium de terreiro, ou não é um médium para exercer a mediunidade em si. Todos nós somos médiums, segundo Kardec, mas nem todos somos para exercer essa mediunidade, né? Então, de qualquer forma, você, sendo médium ou não de um terreiro, tem sim, é acompanhado por guias espirituais. Obrigado pela sua participação, tá? Deixa eu dar uma olhada aqui. A Júnior de Souza também está agradecendo. E os e-mails chegando, legal também. Eu estou recebendo alguns e-mails no perguntas@casadelei.org.br. Vânia, passa agora 9h30, metade do programa já se foi. Passa os contatos de novo para o pessoal, por favor. Passo sim. Bom, os contatos para o envio das perguntas, pelo Facebook temos a fanpage do Templo, Templo Escola Casa de Lei, tem o perfil pessoal do Alan Barbieri, temos o e-mail que é perguntas@casadelei.org.br e o Skype, Casa de Lei ou Alan Barbieri. Pode mandar suas perguntas, estou aqui à disposição para recebê-las e já encaminhar para o Alan. Bacana. Bom, o Guilherme Braga pergunta: gostaria de saber quais livros é recomendado para saber mais sobre a Umbanda? O livro que eu sempre recomendo, né? Doutrina e Teologia de Umbanda Sagrada, do Rubens Saraceni, editora Madras. Doutrina e Teologia de Umbanda Sagrada. Este, para mim, é o principal livro de Umbanda. Inicial, né? Claro, este livro não vai esgotar o assunto e a gente sempre está em busca. O tempo todo você está se descobrindo coisas. Mais tarde você vai perceber que quando você estuda sobre o Espiritismo, você aprende também sobre Umbanda. Quando você estuda sobre o Candomblé, você aprende sobre Umbanda. Mas é importante que desde já você entenda que a Umbanda não é Espiritismo e que a Umbanda não é Candomblé. E o livro Doutrina e Teologia de Umbanda Sagrada te possibilita entender isso. Que Umbanda é Umbanda e as outras religiões são as outras religiões. Mas é essencial que, ao longo do tempo, Guilherme, você venha a se aprofundar em outros assuntos de outros segmentos religiosos para você enriquecer a sua parte intelectual. Isso vai, com certeza, te favorecer muito na sua prática mediúnica, tá? Obrigado pela sua participação também. Seja sempre bem-vindo, meu irmão. Posso passar daqui? Pode. Eu vou passar aqui a pergunta, é do Heron, tá? Ok. Ele manda assim: me chamo Heron, sou de Uberlândia, Minas Gerais. Gostaria de saber sobre uma gira na linha da Bahia. Eu vou pedir para você prestar bem atenção, que é um pouco complexa a pergunta, tá? Ok. Onde meu guia pediu a um consulente um facão de madeira e pediu para ele firmar uma vela de 7 dias junto com o facão no ponto de força de firmeza da linha da Bahia que tem no nosso terreiro, até o consulente retornar ao terreiro na próxima gira de baianos, que no caso é sempre a primeira sexta-feira do mês. E ele disse que está doutrinando
um outro espírito para trabalhar em seu nome, para este consulente que também é médium. Meu guia trabalha com o nome de Justino. Ele é da linha da Bahia, mas ele gosta de ser chamado de Justino Cangaceiro, por ser da linha do cangaço. E este espírito que ele está, entre aspas, doutrinando, irá trabalhar em seu nome como um baiano. Como ele disse, gostaria de saber um pouco sobre isso, caso já ouviu falar sobre. Desde já grato, que Deus nos abençoe nesta breve excelência terrena. Legal, obrigado pela sua participação. Eu já ouvi situações como esta, tá? Não me é estranho o fato de um guia dizer que está doutrinando o outro, e que este outro que vai ser doutrinado vai auxiliar de alguma forma este guia, tá? Eu já vivenciei algumas coisas muito parecidas com isso comigo, mas não posso dizer necessariamente o que está acontecendo aí com o seu cangaceiro, tá? Não posso dizer para você o que ele está fazendo, não posso te dar uma explicação tão coerente, sendo que a entidade traz mistérios e realiza coisas que estão fora do nosso entendimento lógico. Eu poderia responder para você aqui sugestões, suposições, mas nunca definitivamente o que ele está fazendo, porque só ele para dizer. Dentro do nosso entendimento, só uma observação assim, que dentro do nosso entendimento a gente acredita que uma entidade para se tornar, por exemplo, um baiano, ela não vai mudar de um obsessor para um baiano da noite para o dia. Ele precisa passar por um processo de recuperação moral, reencarnacionista mesmo, para aprender com seus próprios erros também, se superar, se transformar para ser um baiano. Então eu não entendo muito bem o conceito do seu cangaceiro quanto a tornar este obsessor um baiano, assim rapidamente, tá? Mas, de qualquer forma, ele sabe o que ele está fazendo, então fique atento aos aprendizados que ele pode proporcionar aí, tá? Enfim, confie nele, meu irmão. Obrigado pela sua participação, tá? Posso passar outra? Pode. Tá, vou passar aqui agora, só organizar aqui rapidinho. Do Miguel, tá? Ok. A pergunta algumas casas tratam o Exu com sangue e outras com ervas. Qual a sua opinião, Alain? Olha, a minha opinião é que cada uma segue uma linha de raciocínio, uma tradição. Eu entendo que Exu não precisa de sangue. Algumas pessoas afirmam isso. Exu é a única entidade que precisa de sangue. Eu não acredito nisso. Não acho necessário. Não acredito que exista um porquê real disso, né? Enfim, a casa que segue uma tradição africanista, afro-brasileira, ela vai talvez ter ali o sacrifício animal dentro das suas oferendas, especialmente para a esquerda. Mas eu afirmo para você que não há necessidade, dentro da Umbanda especialmente, que nós não temos o sacrifício animal. E veja bem, dentro da Umbanda não existe o sacrifício animal. Se existe o sacrifício animal é porque esta casa que tem o sacrifício resgata algo afro-brasileiro. Mas na Umbanda, por fundamento ditado pelo caboclo das 7 encruzilhadas, não tem o sacrifício animal. Então, não é necessário, ok? E nada substitui nada. As pessoas às vezes falam, o dendê substitui o sangue. A coisa tal substitui o sangue. Não, nada substitui nada. Acontece que eu posso, de alguma forma, usar de elementos que se aproximam da vibração em alguns aspectos, mas o magnetismo animal que está presente dentro do sangue é único, isso é evidente. E isso vicia espíritos trevosos, porque muitas vezes, não estou dizendo que é o caso aí, de repente, do seu exemplo, mas espíritos obsessores que acompanham pessoas e que usam do sangue, exigem de sacrifício animal frequentemente nos seus rituais, são espíritos viciados nesse ectoplasma animal. Viciados. Porque depois do magnetismo humano, o ectoplasma humano, que é único e particular, o mais intenso que há é o animal. Então, naturalmente que nada substitui isso. Agora, não é necessário o sacrifício animal para os Exus. Isso eu já preciso afirmar desde já. Tá? Claro, no culto afro-brasileiro, os Exus que se utilizam do sangue não significa que são obsessores. É tradição daquela casa. Mas não pode banalizar. A gente tem que tomar cuidado com isso. Não pode banalizar, profanar o que é sagrado dentro da tradição africana, tá?
Vou passar da Bia, tá? Ok. Minha pergunta sou médium de Umbanda, desenvolvendo a minha mediunidade há 3 anos e sei o nome de poucas entidades minhas. E gostaria de saber se isso é ruim. É necessário saber o nome de todas? Olha, é importante, depende da casa, né? Mas é importante que ao longo do tempo você venha saber, né? Eu já falei isso em outros momentos. Eu tenho, inclusive, um vídeo aí no YouTube, no meu canal, youtube.com/Alan Casadilei. Vou repetir, youtube.com/Alan Casadilei. Lá eu tenho alguns vídeos que eu falo de alguns aspectos da doutrina umbandista. E eu já falei sobre isso em um vídeo recentemente, quanto ao nome não ser tão importante, né? Eu acho que é os 3 pilares de um bom médium. E ali eu cito do que não é tão importante, e ali eu cito do nome. Eu recomendo que você assista este vídeo, os 3 pilares de um bom médium. Este é o título do vídeo, procura aí no YouTube que eu acho que vai te ajudar, tá? É claro, ao longo do tempo, é importante que os guias que você trabalha venham a falar o nome, porque isso é parte do seu amadurecimento. Mas isso não define um fundamento, necessariamente. É o que eu sempre digo, isso é uma questão particular do Casadilei. Mas quando eu tenho um guia incorporado, este guia risca o ponto e fala o nome, para mim não quer dizer que esse médium está pronto. Para mim não quer dizer que este médium está preparado, só porque ele riscou o ponto e falou o nome. Talvez eu tenha um médium ali que decorou o nome e que decorou um ponto. Isso é possível? É claro que é possível. É claro que é possível. Enfim, então, não é isso para mim que define um bom médium. E não é isso que define... Para mim, você pode ser talvez uma excelente médium. Não é o fato dos seus guias não terem falado o nome que você não está pronta. Ok? Mas falar o nome faz parte da nossa ritualística. E, naturalmente, que em algum momento o guia vai ter que dizer. Eu já falei isso em outras ocasiões. Gosto sempre de me colocar como exemplo, para não achar que a gente aqui dá opinião sem ser baseada em fatos. Eu trabalho como marinheiro e durante 8 anos eu trabalhei com 7 anos, né, mais ou menos. Eu incorporei este marinheiro e ele pedia, me chama de marinheiro só. Acabou. Há 2 anos eu descobri que ele, né, decidiu nos falar o nome. 4 anos, a Vânia está apontando para mim. 4 anos. 2 anos é do Casadilei. E aí eu descobri, né, ele me falou, né, me chame de Josué e ficou isso. Exatamente. Josué, mas... Durante 6, 7 anos, mais ou menos, era marinheiro só. Então, isso não me definiu como um mau médium, tá? Enfim, minha irmã, é importante, mas não é o essencial. Obrigado pela sua participação, tá? Vou passar aqui da Elaine, tá? Ok. Eu sei que vai ser um pouco difícil responder aqui a pergunta dela, por ser, assim, acho que uma explicação um pouco extensa. Então, vou passar e você... responde da melhor forma no tempo que der, tá? Beleza. Elaine Moraes. Olá, Alan. Obrigada pelo ótimo programa. Você poderia falar um pouco sobre o Odu? Qual a sua importância e uso na Umbanda? Na Umbanda nós não usamos o Odu, né? Nós não seguimos a odologia ou em si os caminhos, né? Odu caminho, né? Nós não seguimos necessariamente o Odu. Se alguma casa, por exemplo, segue, é porque tem uma bagagem africanista. É que nem sempre perguntar, Celão, o que você acha da feitura no santo? Eu ia dizer, olha, na nossa casa nós não temos porque a gente é Umbanda e na Umbanda não tem feitura no santo. É a mesma coisa do Odu. O Odu é tradicional do culto afro-brasileiro. Então, uma casa de candomblé, você teria aí, né, os Odus, especialmente, sendo trabalhados de alguma forma, e enfim. Não é o caso da nossa casa e nem da Umbanda, tá, minha irmã? Obrigado pela sua participação. Porque tem essa história de Odu negativa, e você tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, enfim. Muitas pessoas já chegaram na nossa casa dizendo, meu Odu está negativado, ou meu Odu está negativo. E eu falo, bom, se alguém diz que seu Odu está negativo, vai lá na casa de candomblé que diz que seu Odu está negativo, ele tem que solucionar. Porque as pessoas às vezes falam isso, né? Meu Odu está negativo, mas não dão caminho para a pessoa a solução, né? Enfim, olha, na Umbanda não se segue os Odus em si, não se tem qualquer prática que esteja vinculada aos Odus. Obrigado pela sua participação, tá? Só complementando, falando na mesma questão do que você falou do sangue, se tem alguma casa que trabalha com os Odus, é porque ela herdou algo das suas raízes, né? E por isso na Umbanda que essa pessoa tem os Odus.
certo? Isso, porque eu estou falando, talvez o dirigente ali, ele venha expressar no seu trabalho a sua vivência, a sua bagagem, a sua formação como sacerdote. Formação, não estou falando de um curso, eu estou falando de formação no processo de preparação dele, como ele se preparou. Talvez ele tenha se preparado em uma casa de candomblé, naturalmente que quando ele abrir a casa de umbanda dele, vai ter influências africanas, afro-brasileiras diversas, né? Os odus, o sangue, feituras, camarinhas, entre outras, enfim, são diversas, né? Deixa eu dar uma olhada aqui. Tá. Gilda Maria, ela diz: no início do meu desenvolvimento, num dado momento da gira, senti um leve calor no braço. Era uma brasa de cigarro que alguém colocou para testar minha entidade. E a minha entidade tirou. Após a gira, percebi um pontinho levemente avermelhado, mas sem dor. Não é uma imbecilidade? Concordo com você, Gilda. Você falou algo que eu não queria falar sozinho, mas como você me permitiu, é uma imbecilidade de quem fez isso. Como eu vou furar o médium? Pra saber se ele vai gritar? Por uma queimada com a brasa do charuto no braço do médium, se ele queimar, pelo amor de Deus. Porque ele tava desincorporado. Se tirar o braço com aquele susto de queimada, é porque não tá incorporado. Tá ficando. Ave Maria, tem que dar uma surra de espada de São Jorge, viu? Que negócio desse daqui é algo que eu não aceito. Tem que ser de babosa mesmo. Isso aí, eu uso das suas palavras as minhas, Gilda. Imbecilidade, sim. Obrigado pela sua participação, tá? Bom, vou comentário passar... pertinente aqui. Eu vou passar aqui da Elizabeth, tá? Ok. Boa noite, pessoal. Eu estou sempre na escuta. Que bom. Pergunta: toda vez que sinto a manifestação na linha de baiano, sinto que é homem e não mulher. E ontem foi confirmado que tem um baiano como guia e não uma baiana. Que ótimo. É comum? Nunca vi uma mulher incorporando um baiano homem. Adoro vocês, axé. A Beth de Ubatuba. Então, não é que é questão de comum, mas é normal, né? Sim. Não é uma coisa tão comum, mas é normal. Por quê? Porque às vezes, porque é comum as baianas estarem ligadas às mulheres e os baianos aos homens. Sim. Mas, por exemplo, um homem que numa gira de caboclos pode estar incorporando uma cabocla e não um caboclo. Um homem estar incorporando uma baiana e não um baiano. Eu conheço um médium de um outro terreiro que incorpora uma baiana. Maria do Cangaço. Ele incorpora, na gira de baiano, ele incorpora a Maria do Cangaço. Sim. Então, quer dizer, que bonito né? É bonito isso. E é bacana que isso aconteceu com você e você se permitiu. Porque às vezes o médico fala, mas será que eu posso? Não, eu devo estar me confundindo. E acaba inventando uma baiana. Com certeza. Certíssimo, tá? Verdade. É possível, sim, acontecer. Assim como na linha de caboclos, a mulher incorporar um caboclo. Sim. É comum. O caboclo é muito comum, inclusive, né? Mas, enfim, isso pode acontecer com todas as linhas que tem aí o masculino e o feminino. Com certeza. Tá bom? Obrigado pela sua participação, tá? Passa aqui um abraço do Alexandre Meireles. Olá, Alan, boa noite. Muito legal a rádio, estamos adorando. Abraços, fique com Deus. Alexandre de Atibaia, São Paulo. Fico feliz. Obrigado pela sua participação. E deixa eu comentar uma coisa que eu, se não me esqueço, também 9 horas e 46 minutos. A Rádio Talks de Aruanda tem os seus aplicativos. Eu não sei se todos vocês sabem, acredito eu que sim, mas a rádio tem os seus aplicativos agora para Android e para iPhone. Isso. Então, se você não sabia disso, já mais de 5 mil pessoas já baixaram o aplicativo da rádio. Então, por favor, faça o seu download, instale aí no seu smartphone, no seu iPhone e ouça a rádio em qualquer lugar que você estiver, inclusive o nosso programa, os programas seguintes de amanhã, na semana que vem. Você pode ouvir toda a programação através do seu celular, ok? Procure por Rádio Talks de Aruanda, no Google Play, na Apple Store, né? Enfim, você consegue localizar o nosso aplicativo e, claro, gratuitamente. E qualquer coisa também tem divulgue. O link na fanpage do Templo, né? Isso, se você acessar a página do Face aí do Templo Escola, da Rádio Talks de Aruanda, você vai ver também os links para baixar os aplicativos, isso tá? Aí. Vamos lá, depois tem um recadinho, mas no final eu dou, vamos lá. Ok, é a Jéssica, tá? Tá. Boa noite, Alan, adoro o programa, um abraço a todos. Abraço. Alan, a falta de respeito de uma entidade jogar a cinza do charuto em cima de uma imagem de outra entidade, ela está perguntando se é falta de respeito. Porque vi muitas vezes o Exu jogar a cinza do charuto em cima da imagem de Preto Velho e chama... Barbudinho, eu não vou falar isso aqui, mas é Barbudinho, filho de alguma coisa, e abraço, obrigada.
Olha, eu não vou nem culpar a entidade, mas eu vou dizer que deve ser um médium totalmente descontrolado, sem noção de espaço. E chega, senão a gente vai acabar enxergando ele, né? Não, sem bom senso. Eu sempre digo, o problema está no médium, não está no espírito, meu Deus. Com certeza. Porque o limite do guia é o médium. Sim. Pega esse médium de canto e pergunta para ele o que ele acha dessa postura do Exu dele. Ele vai falar. Ele vai dizer para você o que ele acha. Aí você vai entender o porquê que o Exu se comporta assim. Não é o Exu que se comporta assim, mas sim o próprio médium. Enfim, minha irmã, infelizmente o médium precisa se preparar. A gente tem dito isso frequentemente. A gente promove curso, tem a Rádio Talk de Aruanda comigo apresentando programas e com outros irmãos também, com a proposta de preparar o médium. É pra gente, todas as formas que a gente utiliza para compartilhar conhecimento é essa. É para preparar o médium para ele ser um bom instrumento, em nome da nossa Umbanda. É para o benefício do médium. Infelizmente tem gente que não aprende, tem gente que não se dedica ao aprendizado. Esse médium precisa de um tempo de aprimoramento, de estudo, de vivência real e não, enfim, desrespeito total, né? Com certeza. Obrigado pela sua participação, tá? Vou te passar aqui a pergunta do Júnior, o Júnior sumido, o Júnior Ricardo, que fazia o desenvolvimento lá no templo, que se mudou. Isso, viu, Júnior? O endereço é o mesmo, tá? Pode aparecer, viu? Ele mandou a pergunta aqui. Alô, Vânia, boa noite. Gostaria que falasse um pouco a respeito de acender a vela quebrada. No caso, já vi efetuarem trabalhos acendendo velas após quebrarem ao meio. Já ouvi dizer que no caso quebre, a vela fica sem nenhuma intenção, não é bom acendê-la. Então, os antigos usavam muito desse recurso, a gente encontra dentro da magia europeia, a gente encontra isso dentro da santeria, a gente encontra o fato de quebrar vela dentro da quimbanda, enfim, o que os antigos nos orientavam quanto a isso, e é tradicional, e na Umbanda acabou se fazendo também, é natural. A gente entende que a vela ela é uma conexão vertical com o divino. Quando eu quebro a vela, eu estou rompendo algo. Imagina, os antigos explicavam o seguinte, e a gente encontra essa mesma explicação na quimbanda, em que a vela absorve toda a energia negativa. Quando essa vela é usada para um descarrego, passando no corpo da pessoa ou em alguma prática específica, e eu quebro essa vela, eu estou representando, quebrando esta vibração que está acumulada na vela. Enfim, é uma simbologia. E essa simbologia gera uma ação, tá? Naturalmente. Então, é comum isso, desde sempre, ser feito em várias tradições e locais diferentes. Tá? Enfim, então tem essa finalidade. Ok? Eu, particularmente, já vi entidades minhas quebrarem a vela também, depois de um trabalho, depois de uma questão específica. Mas tem essa função de romper uma vibração, de interromper algo que está ali constante, tá? Basicamente é isso. Assim os antigos já orientavam também. Obrigado pela sua participação, tá? 9 horas e 52 minutos, dá tempo de responder mais algumas, né? Vamos dar uma olhada aqui. Eu vou passar aqui a da Vânia, tá? Tá. Boa noite, Alain e Vânia. Eu gostaria de saber o que ocorre com nossos guias da Umbanda depois que desencarnamos. Tanto se já tivermos evoluído, o que pretendia ou caso contrário. Desde já, obrigado. Eles se manifestam para nós nessa nova etapa? Olha, é difícil. Qualquer coisa que eu te diga também são suposições, né? Eu acho que só sabe quem está lá. Só sabe quando a gente chegar lá mesmo, né? Enfim, mas eu acredito, assim, que depende dos guias. Existem guias e guias. Existe um ou mais que nós chamamos de mentor ou mentores espirituais, que é aquele guia responsável pela sua evolução. Este guia tem uma ligação maior com você. Então, possivelmente, se você cair, este guia vai te acompanhar nessa sua queda, vai te acompanhar na sua ascensão, até você chegar a um determinado objetivo, que já está pré-destinado lá atrás, que já foi pré-determinado, né? Uma meta, um objetivo, uma linha de chegada. Mas talvez alguns outros guias estejam com a gente apenas para o nosso trabalho mediúnico, para que eles também evoluam e nos auxiliem nessa nossa caminhada. Mas existe um ou mais guias responsáveis, ou com uma responsabilidade maior por nós. E aí nós classificamos como mentor espiritual. Este guia que está com a gente em qualquer situação que a gente esteja, né? E vai nos
até se for o caso, de alguma forma nos fazer tropeçar para acordar. Esses são os mentores espirituais, né? Bom, enfim. Mas o que acontece lá do outro lado, enfim, qualquer coisa que eu diga também são meras suposições, minha irmã. Obrigado pela sua participação, tá? Já li em livros explicações, mas não acredito em tudo que está em livro. Então, vamos esperar chegar lá para a gente ter a certeza disso, tá? Obrigado pela sua participação. Deixa eu ver aqui. Nossa, tem muitas mensagens, né? Tem muitas, eu estou aqui vendo também, tem bastante. Alan, boa noite. Se der tempo de responder minha pergunta, baixei o apoio da rádio aqui no iPhone e estou na escuta. Que legal. Deixa eu ver. Bom, Júnior. Alan, quero fazer uma pergunta. Me informaram e eu acredito nisso, que os marinheiros, quando incorporam, ficam cambaleando como se estivessem em um barco balançando por causa do mar. Mas assistindo um vídeo no YouTube, meu irmão falou que eles ficam cambaleando quando o médium psicologicamente mal, quando o médium está psicologicamente mal. Quanto mais o médium estiver com o psicológico ruim, mais eles cambaleam. Isso é verdade? Não acredito nisso, minha irmã. Meu irmão, eu acredito, na verdade, é o que nós entendemos e recebemos também essa explicação do próprio marinheiro, é que aquela vibração que reflete quando ele incorpora é a vibração de Iemanjá, a vibração do mar, aquela sensação de estarmos no mar. Imagina você no mar, com a água até o peito, por exemplo. Não tem como você ficar parado, é aquele movimento. Não tem nada a ver com alcoolismo, não tem nada a ver com bebida aquilo, né? Mas tem a ver com a vibração. Isso não significa que o marinheiro que está em espírito do nosso lado está daquele jeito. Esta é uma reação que o nosso corpo tem quando ele se conecta a nós. Mas não significa que o marinheiro está daquele jeito. Veja bem, é uma reação do nosso organismo, daquela sensação de balanço, o nosso corpo balança. Mas aquela história de marinheiro ficar bêbado até soluçar, dizendo, hoje eu bebi, hein? Isso não é aceitável, tá? Com certeza está ligado à vibração do mistério que eles são sustentados. Mas, como eu disse, isso não significa que eles estão do nosso lado balançando. Ok? Obrigado pela sua participação. Uma rápida aqui do Alessandro. Ele está perguntando se você pode indicar algum livro sobre o Orixá Exu. Sobre o Orixá Exu? Orixá Exu. Olha, eu tenho 2 livros bons para você. Eu tenho o livro Orixá Exu, do Rubens Saraceni. Eu tenho outro livro de Exu, também do Rubens Saraceni. E eu tenho outro livro do Rivas Neto, chamado Exu, o Grande Arcano. São 3 livros que eu recomendo para você. Vou repetir. Orixá Exu, Rubens Saraceni. Livro de Exu, Rubens Saraceni também. E Exu, o Grande Arcano, do Rivas Neto. Os 3 livros de Exu que eu gosto muito. Livros de estudo, tá? Aí tem romances mediúnicos, que é o clássico que eu recomendo para você e para todos, que é o Guardião da Meia-Noite. Este você deve ter em casa, tá? Ele é um romance mediúnico, mas nos explica muito do fundamento de Exu também, ok? O Guardião da Meia-Noite. Aí existem muitos outros que eu poderia aqui ficar recomendando, porque livro de Exu tem a rodo para nós. Mas estes são os principais que eu recomendo de verdade. Obrigado pela sua participação, tá? 9h58, programa encerrado, Vânia. Pois é, Alan, passou rápido demais. Já está acabando. Obrigada a todos mais uma vez pelas perguntas. Ficaram muitas perguntas a serem respondidas, mas nós deixamos elas aqui para no próximo programa a gente ir respondendo. Perfeitamente. Sexta-feira, nossa homenagem aos pretos velhos. Aberto a todos, gratuito. Venha participar. E venha comer um bolinho de fubá, né, um bolinho de milho, tomar um café, ou comer uma rapadura, enfim. Nós estaremos fazendo ali uma homenagem simples, mas profunda, na linha de Pretos Velhos. Esteja com a gente. Sexta, das 8 às 10 horas da noite. Informações no site casadelei.org.br. Obrigada a todos, ótima semana, e quem for, até sexta-feira. É isso aí. Novamente o site casadelei.org.br. E quero comentar que somente até sexta-feira, dia 15 de maio, é possível se inscrever no curso Estudo Doutrinário Umbandista Online, ok? Somente até sexta-feira, dia 15 de maio. Depois, gente, não tem como se inscrever. Aí, só o ano que vem, que o curso do Estudar em Casa ocorre uma vez por ano.
Então este curso está ocorrendo agora e depois somente em 2016. O site é estudaremcasa.com.br, estudaremcasa.com.br. É neste mesmo site que você se inscreve para o curso gratuito Pretos Velhos. Nesse curso de Pretos Velhos eu quero agradecer desde já, nós temos mais de 3.500 pessoas inscritas. Isso mesmo, 3.500 pessoas, umbandistas, eu acredito que no meio disso não umbandistas curiosos, que estejam dispostos a conhecer um pouquinho mais sobre os Pretos Velhos. Junte-se a todos nós e vamos chegar aí a 4, 5 meses se for o caso, tá? Sejam todos bem-vindos. Muito obrigado a todos vocês, ficamos por aqui com mais um programa Casa de Lei. Minha gratidão pela participação de todos, pela audiência, pela divulgação de todos vocês. E na semana que vem, terça-feira, das 9 às 10 horas da noite, eu, Alan Barbieri, estarei ao vivo, novamente aqui na Rádio Talks de Aruanda. Que Pai Ogum nos abençoe, nos ilumine, hoje e sempre. Até semana que vem. Tchau, tchau. Nasço amanhã, ando onde há espaço. O meu tempo é quando és um senhor tão bonito quanto a cara. Você ouviu pela Rádio Toques de Aruanda, programa Casa de Lei, com o sacerdote umbandista Alan Barbieri. Oferecimento Templo Escola Casa de Lei. Acompanhe nossa agenda de cursos e atendimentos no site www.casadelei.org.br. Estudar em Casa, a maior plataforma de ensino à distância voltado à espiritualidade. Acesse www.estudaremcasa.org.br.